Se assentar e peço que você abra aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, o capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Mantenha aí o texto aberto. Nós vamos caminhar por ele ao longo da exposição. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Messi ou Cristiano Ronaldo? A seleção de 82 ou a de 2002? Qual o lugar mais bonito do mundo? As cataratas do Niágara, os rios subterrâneos lá nas Filipinas, aquelas cavernas de mármore do Chile, Capadócia. Já viu as fotos? Coisa linda, né? As pirâmides do Egito, a Holanda, Suíça, Itália, Machu Picchu, Fernando de Noronha, Campos. Qual é a comida mais gostosa do mundo? Picanha, chocolate, pizza, sushi, aipim fritinho, delícia. Torresmo, lasanha, feijoada. Tem uns queijos que são uma coisa assim impressionante. Quem é o melhor pregador do mundo? O melhor escritor? O melhor teólogo? O melhor expositor bíblico? Aquele que melhor defende a fé? Quem é o melhor apologeta? Nós, seres humanos, adoramos fazer comparações. O tempo todo a gente faz comparações. Qual é o melhor telefone? Qual é a melhor igreja? Naquela igreja tem um louvor, naquela igreja tem a pregação. E a gente vai assim, fazendo comparações. Os autores do Antigo Testamento, eles gostavam de usar essa estratégia das comparações para mostrar o caminho da sabedoria e da obediência. Eles gostavam de fazer comparações de uma coisa com a outra. Por exemplo, quando Samuel queria dizer que amar a Deus é melhor do que praticar atos religiosos, ele disse assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Ele fez uma comparação. Ele comparou. Quando Salomão desejou louvar a harmonia de um lar amoroso, ele disse assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que ele fez aqui? Uma comparação. A Bíblia também usa esse recurso que eu e você fazemos o tempo todo, das comparações. A pessoa que escreve o livro de Eclesiastes usou a mesma estratégia em várias partes do seu livro. Correlete, que é como a gente o chama, o pregador, ele faz várias comparações que se baseiam naquilo que ele observava ao seu redor. Ele vai fazer várias comparações daquilo que ele via acontecendo ali no seu contexto. Por exemplo, olha aí o verso 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Essa comparação aqui, ela se apoia num contraste duplo. Descanso é contrastado com trabalho e correria.
A pessoa descansada é pacífica, é controlada. Ao invés de sempre correr atrás de mais e mais, ela é uma pessoa satisfeita. E Salomão aqui vai falar do contraste pela diferença entre ter um punhado e ter ambas as mãos cheias. Ele nos lembra que a pessoa com ambas as mãos cheias é alguém que é um consumidor ávido. Alguém que está sempre tentando agarrar o máximo que pode. Sempre ali estendendo a mão para obter mais e mais. Só que ela se esquece que muitas vezes menos é mais. Esse é um princípio que muita gente ignora. Muitas vezes menos é mais. E essa pessoa descansada, ela encontrou o equilíbrio certo, diz Salomão. Seus braços não estão cruzados como os do tolo. Ela trabalha o bastante para ter um punhado decente, que precisa para viver, e isso lhe basta. Isso basta. Ela não fica correndo atrás de mais e mais. Ela aceita aquilo que Deus lhe proporcionou. Ela encontrou aquilo que ao longo das Escrituras se chama de contentamento. Na sua busca por significado, Salomão vai transmitir uma importante verdade por meio de uma comparação. Ele vai dizer assim: se esforce, trabalhe muito, mas se contente com aquilo que você tem. Encontre satisfação na bondade e na providência de Deus. Uma vez, uma moça recitou o Salmo 23 de forma errada, de forma equivocada, mas ela falou o correto. Não equivocada, errada. Ela falou o Salmo de forma errada, mas acabou falando certo. Ao invés de dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela disse, o Senhor é meu pastor, isso é tudo que me faltava. Muitos de nós querem tantas coisas na vida que se torna difícil dizer isso. Independentemente se Jesus é tudo o que nós queremos ou não, a verdade é que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Salomão faz outra comparação aqui no capítulo 4. Olha aí no verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois dele, se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isto é vaidade, correr atrás do vento. Essa história que ele conta aqui no final do capítulo 4, que nós poderíamos dizer que é da sarjeta ao palácio, trata de um homem que estava na obscuridade, foi crescendo e chegou lá até a realeza. Salomão não está aqui se referindo a si mesmo como alguns podem supor, porque ele não saiu da sarjeta. Salomão nasceu já num palácio. Salomão tem sangue real. Salomão nasceu nos corredores dos palácios reais.
Essa história aqui parece mais com a história de José, que estava lá na prisão e foi ascendendo, crescendo e chegou à posição abaixo apenas de Faraó. Ou talvez possa parecer mais com a história do próprio pai de Salomão, que saiu lá de apacentar ovelhas, serviu como pastor de ovelhas, uma tarefa que era dada para quem não tinha muita importância, mas chegou ao trono, recebeu a coroa, Davi. Ou é possível que essa história aqui tenha sua origem em algo que a gente não sabe. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: ele diz que de modo inesperado, um jovem chega ao poder. De modo inesperado, esse jovem assume o lugar do rei que reina antes dele. E apesar de ter nascido em pobreza, ele alcança lá o ofício mais importante daquela nação. Ele chega no cargo mais alto daquele país. E diz Salomão que esse novo rei, ele vai controlar, ele vai reinar sobre um império muito vasto, enorme, cheio de poder. Apesar disso, nem mesmo esse novo rei conseguiria governar para sempre. Ele diz aí no verso 15, de um segundo jovem sucessor desse novo rei. E depois no verso 16, diz que esse novo rei também um dia será sucedido e esquecido. Parte da lição é que a fama é passageira. Não importa quão popular, quão poderoso um governante seja, chegará um dia em que outra pessoa assumirá o seu lugar. Chegará um dia em que toda a glória há de desaparecer. Salomão está dizendo, olha, no fim, todos são dispensáveis. O velho rei deu lugar a um novo rei, mas mesmo esse novo rei, um dia será velho e ele vai passar. Tudo passa. Mesmo os grandes reis, poderosos, famosos, eles passam. Onde está a glória do Romário? Onde está a glória dos Ronaldos? Do Zico? Do Maradona? Do Pelé? Quem comenta sobre artistas e desportistas que já se aposentaram, que já morreram? Salomão está dizendo, é fugaz. A glória desse mundo é vapor. É mais uma lição que ele nos dá aqui. E existe ainda algo que a gente não pode ignorar. De todos os contrastes entre esses dois reis, juventude e idade, pobreza e riqueza, sabedoria e tolice. O mais importante, diz Salomão aqui, é a atitude desses reis em relação aos conselhos que são dados a eles. Olha o que ele diz no verso 13, que o velho rei já não se deixa admoestar. No passado, ele havia prestado atenção, ele tinha ouvido seus conselheiros, mas agora é ele que aconselha a si mesmo. E assim diz Salomão, ele deixa de ter utilidade para o próprio povo. Uma tragédia que vem se repetindo em várias esferas da sociedade. Quando homens velhos se agarram a posições de poder, eles não ouvem mais ninguém. Eles se acham os donos da verdade. Uma advertência a mim e a você.
uma advertência a cristãos mais velhos, uma advertência a cristãos com mais tempo de vida cristã. A gente costuma pensar que cabelo grisalho é sinal de sabedoria, e muitas vezes é. Mas não importa se jovens ou velhos, os cristãos mais sábios são aqueles que aceitam conselhos. E se necessário for, correção. Você sabe qual foi o único critério que fica muito claro na Bíblia? Qual foi o único critério que Jesus utilizou ao procurar os discípulos? O único critério que Jesus procurou ao buscar cada um dos 12 foi que eles fossem ensináveis. Jesus precisava de homens que o ouvissem. Jesus precisava de homens que estivessem prontos a acolher aquilo que ele tinha para dizer. Jesus precisava de homens que estivessem dispostos a aprender com ele, porque quando ele fosse assunto aos céus, seriam aqueles homens que dariam continuidade ao ministério dele. Salomão diz aqui, fazendo mais uma comparação no capítulo 4, que tem várias comparações, ele diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, porque o rei velho insensato, ele não ouve mais ninguém, ele já não se deixa de molestar. Coisa triste é quando nós nos deparamos com pessoas que não conseguem mais ouvir, não se deixam mais admoestar, se acham as donas da verdade. Quando foi contar como se deu a sua conversão, Calvino disse que Deus subjugou a minha mente e me levou para um estado aberto de ensino. Olha isso. Ele diz: eu posso perceber, uma das características da minha conversão é que Deus, quando controlou a minha mente, Ele fez com que a minha mente fosse aberta para o ensino. Deus me conduziu a ter um entendimento ensinável, um coração aprendiz, com a docilidade de um discípulo da massa maleável. Gente pronta a aprender. Quando Jesus era um garoto, ainda vivia na casa dos pais, Lucas vai dizer que ele crescia em sabedoria. Você consegue entender isso? Jesus crescia em sabedoria. Era alguém que estava disposto a ouvir os seus pais. Ouvia as orientações do Pai Celestial que as conduziram para o seu ministério e depois para a cruz. Essa é uma lição importante que nós precisamos aprender na busca de sentido para a vida. Sermos ensináveis. Aqui está um livro cuja principal lição, cujo foco é nos ensinar o sentido da vida. E Salomão gasta uma parte preciosa do seu capítulo, do capítulo 4, uma parte preciosa daquilo que escreveu, para dizer assim: olha, na busca por sentido da vida, nós precisamos ser pessoas ensináveis. Pessoas que se dobram. Todos nós. Todos nós. Depois dessas considerações, Salomão fala de algo que parece não fazer o menor sentido. Olha aí o verso 8, verso 7.
Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma aos bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão fala aqui de um homem cujo trabalho parecia não ter fim. Dia após dia, ele trabalhava, do nascer ao pôr do sol. Tinha uma jornada de trabalho semanal absurda. E apesar de todo o esforço, de toda a dedicação, de todo o empenho, ele nunca estava satisfeito, ele sempre queria mais. E aí aparece a situação descrita por Salomão, que não faz o menor sentido. Salomão diz: ele não tinha ninguém, absolutamente ninguém com quem compartilhar o fruto do seu trabalho. Não tinha ninguém com quem compartilhar os seus ganhos. Trabalhava demais. E exatamente porque trabalhava demais, não tinha amizades. Exatamente porque trabalhava demais, não tinha família. Exatamente porque trabalhava demais, não se relacionava com ninguém. Lembra do que disse Exupéry? Tem que ler. Se nunca leu, tem que ler. Pequeno Príncipe. Num determinado momento, Exupéry conta ali, coloca na boca da raposa conversando com o Pequeno Príncipe. A raposa diz assim: os homens, eles não têm mais tempo de conhecer coisa nenhuma. Os homens compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem loja de amigos, os homens não têm mais amigos. Ó quanto tempo que esse profeta falou isso. Ó. Salomão está dizendo aqui, isso não faz sentido. A pessoa tem uma jornada de trabalho absurda, ganha muito, mas não tem com quem compartilhar, não tem com quem se alegrar, não tem filho, não tem irmã, não tem ninguém, mas não para de trabalhar. Um homem que faz sacrifícios, muitos deles dispendiosos, para avançar ali na sua carreira, para ter títulos, para encher a sua conta bancária, mas nesse processo ele não para se perguntar se aquele estilo de vida faz sentido, se aquele estilo de vida vale a pena. Salomão responde, ele diz, não faz sentido. Esse estilo de vida não vale a pena. Ele é claro, direto aqui. Tem algumas coisas que ele fica assim, sem saber, fica perguntando, mas aqui ele diz de forma direta. Os seus bens jamais irão satisfazer a sua alma, e você vai terminar de forma infeliz. Nós temos aqui um grito para o homem moderno, uma exortação contra o isolamento, contra o egoísmo, contra a cobiça, contra o vício pecaminoso do trabalho. Salomão nos ensina que o trabalho pode ser um prazer. Salomão nos ensina, nós já vimos uma mensagem sobre isso, já tratamos disso numa mensagem atrás. Salomão nos ensina que o trabalho pode ser um prazer, mas desde que nós não venhamos a exercê-lo com fins egoístas.
A fim de encontrar prazer no trabalho, nós precisamos fazer a pergunta que ele faz aqui no verso 8: para quem trabalho eu? Não é isso que ele está dizendo aí? Olha aí o verso 8. Um homem sem ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo não para de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riqueza. E ele não diz: para quem trabalho eu? Nós vamos vivendo dia após dia e a gente não para se fazer essa pergunta: por que eu estou trabalhando? Para quem trabalho eu? Para quem você trabalha? Por que você trabalha? O cristão sabe. O cristão é aquele que sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele trabalha para a glória de Deus e para abençoar pessoas, principalmente os irmãos da fé. Ellen Goodman, ou Goodman, é um colunista do jornal Minneapolis Tribune, um jornal famoso lá naquele lugar, conquanto a gente não saiba que jornal é esse. Mas, num dos artigos desse jornalista, ele conta a história de um homem que trabalhou absurdamente. Muito, muito, muito. Parece esse homem citado aqui por Salomão no verso 8. Quando ele morreu, aos 51 anos, no seu obituário dizia que a causa da morte era trombose coronária. Mas as pessoas mais próximas a ele sabiam a causa real da morte. Ao entrevistar aquelas pessoas, aquele jornalista descobriu a causa real daquela morte. Ele passava 6 dias por semana no escritório, trabalhando 3 turnos. Seus amigos e parentes diziam que ele estava se matando de tanto trabalhar. Já ouviu essa expressão? No dia do seu funeral, 2 testemunhos chamaram a atenção desse repórter. Primeiro, ele disse: o presidente da empresa, no velório, já estava procurando alguém para substituí-lo. E nas conversas no velório, ele perguntou para os funcionários amigos do defunto: quem aqui está trabalhando mais para assumir a função dele? Segundo, um amigo da família chegou perto da esposa e disse o seguinte: eu sei o quanto você vai sentir falta dele. E ela respondeu assim: não vou. Eu já senti a falta dele há muito tempo. Que coisa impressionante. Tem um monte de gente assim. Salomão diz: isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. A pessoa não tem tempo para estar com os amigos, para vir na igreja numa reunião de oração, para poder ficar com os filhos, para poder descansar e usufruir daquelas coisas que os seus ganhos possibilitam que ela desfrute. Para quem trabalho eu? Pergunta Salomão. Para quem? Os seus olhos não se fartam de riquezas. E ele é incapaz de dizer: para quem trabalho eu?
Se nego a minha alma os bens da vida. Não faz sentido. E aí então, na continuação do seu argumento, Salomão nos diz que existe uma maneira melhor de viver e de trabalhar. Olha o que ele diz aí no verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Percebeu a comparação aqui? Mais uma. Capítulo 4 é todo ele de comparação. Porque se nós estamos falando de um livro que questiona o sentido da vida, obviamente que em algum momento esse questionamento vai fazer comparações. O capítulo 4 é cheio de comparações e aqui ele faz mais uma. E ele faz essa comparação para ensinar a tolice e a loucura do que ele acabou de dizer. Segundo essa comparação, é muito melhor compartilhar a vida e o trabalho do que tentar fazer tudo por conta própria. No mundo altamente individualista, nós deveríamos ouvir o que Salomão está dizendo aqui. Salomão não está aqui falando simplesmente sobre casamento, que é o que a gente pensa quando a gente lê Eclesiastes 4:9. Não é só sobre casamento que ele está mencionando aqui. Salomão está falando sobre os nossos relacionamentos. Olha o contexto aqui. Salomão está dizendo, olha, companhia é melhor do que solidão. Salomão está dizendo, conexão é melhor do que competição. Ficar conversando na cantina, quando o culto acaba, é muito melhor do que ir embora correndo. É o que ele está dizendo. Eu não entendo. Acaba o culto, tem gente que só não espera nem a última música. Ó, meu Deus. Sabe o que tem ali embaixo? Vou contar para vocês. Além de um hamburguete delicioso, sabe o que tem aqui embaixo? Risadas, abraços. Aqui embaixo tem sorrisos. Aqui embaixo a gente conversa. Aqui embaixo tem o entendimento de que, mesmo que a gente leve 30 minutos a mais para chegar em casa, vale a pena. Porque companhia é melhor do que solidão. Aqui embaixo, ó, você desceu a escada, você encontra isso tudo. Melhor é serem dois do que um. Salomão está nos falando, nos apresentando uma série de razões pelas quais parceria é melhor do que se isolar espiritualmente, socialmente, existencialmente. É melhor serem dois do que um, porque são mais produtivos, porque tem melhor paga do trabalho, porque um pode ajudar o outro em tempos de crise, é o que ele vai dizer no verso 10. Se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você está com um problema sério, grave, quem ora por você? Você não vem na reunião de oração para expor os seus motivos? Fica lá então, orando sozinho. Mas aqui a gente vem e fala e abre o coração e um ora pelo outro. E ó, vou dizer uma coisa para você. Tem um monte de coisas que Deus ouve quando a gente ora pelo outro. Mas a gente não consegue vir aqui terça-feira, 8 horas, por quê? Tem uma agenda abarrotada, lotada, tem que fazer isso, aquilo, lá, lá, lá. Opção de vida. Salomão diz, para mim não faz sentido. Para mim faz sentido estar junto com o irmão,
estar junto com o amigo. Para mim faz sentido isso. E aí ele vai usar aqui a figura de duas pessoas caminhando ou viajando. É a ideia aí do verso 10. Viajar no Oriente Médio, naquele lugar que Salomão morava, viajar por aqueles lugares naquela época era algo perigosíssimo. Por quê? Não dava para viajar durante o dia. O calor era insuportável. Essa semana eu precisei andar um pedacinho assim, uns 100 metros, naquele sol de meio-dia. Eu falei, nossa, parecia que eu ia derreter ali. É o Oriente Médio, não dá para viajar naquele sol terrível. Então o que as pessoas faziam para viajar? Esperavam o sol baixar e viajavam durante a noite. Só que à noite não tem farol, não tem iluminação, poderiam cair em buracos, poderiam ser atacados por animais e poderiam ser assaltados. Salomão diz, viajar sozinho, perigosíssimo. Melhor é quando a gente viaja com mais de uma pessoa, com alguém. Porque se acontecer de um cair, um levanta o outro. Mas ai daquele que estiver só, porque se ele cair, vai ficar lá, não vai ter quem o levante. Vai ficar lá na estrada até o outro dia, para ver se alguém passa por ali. A verdade é que quando nós desfalecemos, quando nós desanimamos, quando nós caímos num buraco metafórico ou literal, com a ajuda de outras pessoas fica muito mais fácil. Irmãos, quantas vezes ao longo da nossa caminhada por esse mundo nós tombamos? Quantas vezes a vida nos derruba? É muito mais fácil juntar, recolher os cacos, quando nós temos pessoas ao nosso lado. Quando nós estamos acompanhados de pessoas. Lembra, quando Jesus comissionou os discípulos, Jesus falou assim, eu tenho uma missão para vocês, vocês vão de 2 em 2. Eu pergunto para você, você acha que isso foi por acaso? Ou você não acha que o nosso Senhor, na sabedoria dele, sabia que ninguém pode viajar sozinho? Nas tarefas da vida, nós precisamos de amigos, de pessoas ao nosso lado. Inclusive no ministério pastoral. Por que a gente vai ordenar Davi aqui? Tem vários motivos. Um deles, sabe qual é? Porque eu não posso caminhar sozinho. Pensa em Paulo, lá no livro de Atos. Quando Paulo teve muitas viagens, lembra lá? Conhece o livro de Atos? Quando Paulo vai viajar, o que Paulo fazia? Sempre levava alguém com ele. Paulo sempre tinha alguém que pudesse o ajudar nas suas dificuldades. Você lê o livro de Atos e você vê Paulo em diferentes momentos, em diferentes fases da sua vida. Mudam os companheiros, mas sempre tem um companheiro, sempre tem alguém do lado de Paulo. Uma hora ele está com Barnabé, outra hora ele está com João Marcos, outra hora ele está com Timóteo, outra hora ele está com Lucas. E quando ele tinha que se despedir de um deles, como que isso era sofrido para Paulo? Sempre alguém do lado. Sempre caminhando com alguém. Gente, ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando amigos.
E por vezes, nós vamos para lados diferentes. E isso é absolutamente normal. A vida, muitas vezes, ela faz com que a gente precise se afastar dos amigos. Por quê? Trabalho. Quantas pessoas que passaram por essa igreja aqui? Hoje tem gente lá em Búzios, tem gente lá em Belo Horizonte, tem gente espalhada por aí. Amizades que nós fizemos. Em algum momento eles precisaram sair. A gente tem amigo lá em Fortaleza, Maurício, membro da igreja. Ele vem aqui uma vez por ano, passa 15 dias aqui. Sempre que ele passa aqui, ele fala: Davi, quando que a gente vai se encontrar? Eu, você e Cris. A gente sempre sai para conversar. Por quê? Porque nós precisamos de amigos. O que não é normal, o que não é salutar, é a gente ficar sozinho. É imprescindível na jornada por esse mundo termos amigos caminhando ao nosso lado. Salomão diz, numa das comparações que ele faz, melhor é serem dois do que um. Esse negócio de você ficar trabalhando aí, ó, a vida toda, acumulando, e não ter tempo para ninguém, para nada, para amigos, para família. Isso é loucura. Isso não faz sentido. Melhor é serem dois do que um. Irmãos, nós vivemos na era da indiferença. Poucos assassinos são tão poderosos como o isolamento. Não existe influência mais destrutiva sobre a saúde física, sobre a saúde mental, do que o afastamento entre mim e você, entre nós e outros indivíduos. Está provado que a solidão, ela constitui o agente central da etiologia da depressão, da paranoia, do crime, da esquizofrenia, do suicídio, de vários malefícios, de uma grande variedade de condições doentias. Porque a pessoa foi incapaz de, num determinado momento da sua vida, abrir o coração para alguém. Porque a pessoa não teve amigos, pessoas confiáveis, com a qual ela pudesse falar, se aconselhar. Milênios atrás, na sua busca de sentido pela vida, esse homem aqui vai dizer assim, ó, não faz sentido viver nesse mundo de forma solitária. A nossa peregrinação existencial é feita em caravana. Ninguém viaja sozinho. Ou pelo menos não deveria viajar. Há uns 30 anos atrás, Zami está aqui, ela me deu um livro. Estou revelando algumas idades, né, Zami? Ela me deu um livro, o título do livro é Qualidade de Vida, de um pesquisador e professor da Unicamp, chamado Vanderlei Ribeiro Pires. Eu vou ler uma pequena partezinha do livro para você. Na Universidade de Houston, foi realizado um estudo do desenvolvimento da aterosclerose craniana em coelhos, através de uma dieta rica em colesterol. Os animais geneticamente semelhantes eram mantidos em gaiolas empilhadas no biotério.
Os primeiros resultados foram curiosos. Os coelhos da gaiola de baixo desenvolviam significativamente menos lesões nas artérias coronárias, quando comparados com aqueles das gaiolas mais elevadas. Depois de muitas observações, levantou-se a suspeita de que o motivo poderia ser o comportamento de uma funcionária do laboratório que vivia acariciando os coelhos. Por ser de baixa estatura, ela acariciava apenas os coelhos das gaiolas inferiores. Novos coelhos foram selecionados e divididos em 2 grupos, mantidos no mesmo nível. Receberam a mesma dieta, mas apenas um grupo foi acariciado diversas vezes por dia. Os coelhos que receberam carinho apresentaram 70% menos depósitos nas coronárias, comprovando a importância do relacionamento amoroso no desenvolvimento de cardiopatias. Essa investigação foi repetida e comprovada em outros centros de pesquisa. Gente, se isso acontece com coelho, você imagina com seres humanos. Fica lá no seu isolamento. Fica lá sozinho. Salomão diz, isso é loucura. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo, não haverá quem o levante. Nada trazia mais alegria a C.S. Lewis do que ficar sentado ao redor do fogo. Acendiam ali um fogo e os amigos dele se achegavam ali. E eles ficavam ali numa boa discussão, num bom debate. Muitas vezes ele dizia que não aguentava esperar a noite, chamava os amigos para passear pelos campos da Inglaterra. Olha o que ele disse sobre esses encontros. Eu passo as horas mais felizes da minha vida com 3 ou 4 velhos amigos, em trajes amarrotados, caminhando com eles ou reunindo com eles em pequenos bares ou qualquer outro lugar, sentados até altas horas em algum alojamento da faculdade para discutir bobagem, poesia, metafísica, chá e cachimbos regados a cerveja. Não há som que eu aprecie mais do que o de risos. A amizade é o maior dos bens terrenos. Certamente trata-se da principal forma de felicidade da minha vida. Se eu tivesse de dar algum conselho a um jovem sobre o lugar onde ele deve morar, eu acho que diria: sacrifique quase tudo para viver onde seja possível você estar perto dos seus amigos. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. A amizade, ela não tem valor de sobrevivência. Ou seja, nós não morremos se não tivermos amigos. No entanto,
é a amizade que dá valor à sobrevivência. Deus nos fez seres relacionais. E quando nós nos isolamos, e quando nós vivemos sem amigos, a nossa vida perde muito do seu sentido. Salomão está aqui fazendo várias comparações. E através dessas comparações, ele vai dando respostas a algumas questões que trazem sentido para a vida. E numa delas ele diz: melhor é serem dois do que um. Meus irmãos, que Deus nos ajude a entendermos, a compreendermos que a gente precisa um do outro. Por isso que eu disse o que disse há pouco aqui sobre a igreja. Por isso que nós cantamos vários hinos aqui hoje falando sobre a importância da comunhão. Que Deus nos ajude a entendermos que existem algumas coisas que trazem sentido para a nossa vida. E uma delas é termos bons amigos dos nossos lados. Obviamente, esse não é o meu ponto aqui. Mas obviamente que nós precisamos de bons amigos. Se nós tivermos maus amigos, aquilo que é tão bom pode ser proporcionalmente ruim. Terça-feira, eu estava conversando com o Leonardo Sayun, aquele que pregou lá no segundo dia do Congresso da Fé Reformada. Ele estava me contando dos 2 filhos dele, que agora um se formou e a outra estava entrando na faculdade. Ele disse assim: Davi, a vida toda eu ensinei para os meus filhos que amigo é o que a gente tem na igreja, na escola é colega. Amigo é aquele que professa a mesma fé. Amigo é aquele que crê nas Escrituras. Quem não professa a mesma fé, eu sempre disse isso para os meus filhos, é colega. Meus filhos não dormem na casa de colega. Meus filhos não ficam muito tempo com colega. Meus filhos dormem na casa de amigos. Meus filhos se relacionam profundamente com amigos. E eu tenho certeza que esse foi um dos princípios que preservou a fé dos meus filhos na universidade. E vou te dizer, ele disse, há 2 semanas atrás, eu batizei uma menina. Uma menina ou um menino, não me lembro. Que o meu filho trouxe da faculdade para cá. Ele pregou o evangelho para ela. Irmãos, nós precisamos de amigos. A vida encontra sentido também pelo caminho da amizade. Que isso seja verdade na minha vida, na sua vida. E que Deus nos dê sabedoria para ensinar isso para os nossos filhos. Que Deus nos ajude a mostrar a eles essas verdades. Que assim seja. E que a gente, diante de tudo que ouvimos, que a gente venha repensar a nossa postura em relação ao outro, ao próximo, e aquilo que nos impede muitas vezes de estar próximo do próximo. Normalmente,
é a nossa agenda abarrotada. Salomão diz: isso não faz sentido. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Ó Deus, diante de tudo que aqui ouvimos, diante de tudo que aqui foi exposto, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática, para vivermos por esse mundo, para caminharmos aqui por esse mundo de uma forma mais nobre, mais honrosa. Envia, Senhor, pessoas piedosas para serem os nossos amigos. Que sejamos nós também os amigos piedosos dos nossos amigos. Ó Deus, envia consolo para aquelas pessoas que aqui estão, que são solitárias, individualistas, através de uma boa amizade. Queremos agradecer ao Senhor por aqueles bons amigos que o Senhor já tem nos dado. Ajuda-nos a preservarmos essas amizades, a desenvolvê-las. Ó Deus, muito obrigado pelos bons amigos que o Senhor tem nos dado. Envia mais, Senhor, envie mais. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.